Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 174 da biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsieur Émile Bugot. Tudo isso aprendeu logo e, continuando a leitura, via que para vencer o homem, mistura abominável de concupiscência e de rebelião, o Verbo se fez homem, que este mesmo Verbo viveu na humildade, na obediência e no sacrifício, e que a tanto se rebaixou para exaltar o homem que soberbecia. São as percepções de Santo Agostinho, né? No seu contato com o apóstolo, né? São Paulo, tá certo? Ele estava nesse momento lendo Platão e as cartas de São Paulo. O mistério da encarnação e o da redenção se lhe desvendaram então diante dos olhos, ficando extático de admiração e conhecendo que havia percorrido os espaços criados, que não se achava nas regiões das concepções humanas, e tocava esse ponto sublime onde o homem desaparece e se manifesta Deus. Agostinho se ajoelha, deslumbrado e comovido. Então, palavras de Santo Agostinho. Ah, que diferença entre os escritos dos filósofos e os inspirados por Deus. O bom que se encontra naqueles encontra-se também nestes, dando-nos ainda o conhecimento da divina graça, para que não somente não se glorie quem tenha a dita de conhecê-lo, senão que, ajudado por ela, se cure, se rebusteça e chegue até vós, ó Senhor. E que sabem os grandes filósofos desta lei do pecado, encarnada em nossos membros, que combate a lei do Espírito e nos arrasta para o mal, que sabem, sobretudo, da graça de Jesus Cristo, vítima inocente, cujo sangue lavou o decreto da nossa condenação. Acerca disso, seus livros, que são mudos, não dizem uma palavra. Neles não se aprende o segredo da piedade cristã, nem as lágrimas da confissão, nem o sacrifício de um coração contrito e humilhado, e muito menos ainda a graça desse cálice santíssimo que encerra o preço da nossa redenção. Não se lê tampouco esse canto do salmista. Não será justo que minha alma sirva e obedeça a Deus, pois de sua divina mão foi que lhe veio a salvação? Ele é meu Deus e Salvador, meu firme apoio, de quem coisa nenhuma me apartará jamais. Tampouco se ouve ali a voz de Jesus Cristo, que nos chama e diz: vinde a mim, os que estáis carregados de trabalhos, e eu vos consolarei. Então aqui a Santo Agostinho, né, começa a perceber, né, a diferença que há entre o Deus
o Deus de Platão e Aristóteles, né? O Deus que coloca o universo em movimento, o Deus que pôde ser percebido pela filosofia grega, né? A diferença desse Deus, do Deus da revelação, né? Do Deus inimaginável para o paganismo, né? Inimaginável para qualquer forma de paganismo, né? O Deus inimaginável para o paganismo de hoje, né? Aquele que se inclina ao ser humano, né? Ele não só é o Deus criador de todas as coisas, né? Mas é o Deus que se inclina para a sua criatura, o homem, né? Se inclinou tanto que se encarnou, né? Para nos salvar, né? Então, a ideia da salvação, da redenção, é uma ideia completamente alheia à filosofia, né? E é isso aqui que Santo Agostinho percebe nas Escrituras, né? Sobretudo através de Paulo. Eis aí as verdades que penetram na alma de Agostinho, enquanto lia ao que se chama a si próprio o menor dos apóstolos. Verdades que o deixaram atônito perante tantas maravilhas. Oh, dizia, fechando o livro, Agostinho, né? Que diferença entre mirar de longe e sobre a alta rocha a cidade da paz sem encontrar uma vereda que leve a ela, e achar este caminho como um guia que nos dirija e defenda contra o latrocínio dos que nos querem deter. Fecha aspas. Em poucas palavras, as últimas sombras desapareciam da alma de Agostinho. O calor voltou ao ferido coração. A ternura renasceu com a luz, descobrindo as margens da pátria, largo tempo ocultas a seus olhos pela bruma, facilmente deixava prever que chegaria muito depressa, arrependido e triunfante. Já temos Agostinho de posse desta luz ditosa, pela qual havia suspirado tanto tempo, e que sua mãe pediu com tantas lágrimas. Conhecendo os mistérios e havendo chegado até Deus e até Cristo, seu divino Filho, morto por amor do homem, parece que não lhe restava outra coisa senão levantar-se, correr em busca da mãe e dizer-lhe: não chore mais, sou cristão. Então, veja bem, o caminho de Santo Agostinho não poderia ser outro, não é? Veja que Santa Mônica nunca trilharia esse caminho, né? Porque Santo Agostinho ele recebeu de Deus uma mente brilhante, um intelecto poderosíssimo, não é? E esse intelecto poderosíssimo, ele teria que vasculhar, né, todo o conhecimento do ser humano. Ele teria que... Era impossível que esse intelecto não procurasse em todas as coisas a verdade que ele tinha objetivo de encontrar, né? E nesse caminho, a última coisa que ele acessou
foi as Sagradas Escrituras. Né? Por quê? Porque as Sagradas Escrituras têm uma certa proteção contra a soberba. Então, era preciso que Santo Agostinho abandonasse, de certa forma, a soberba. A soberba criada por esse intelecto poderosíssimo, né? Para que ele pudesse acessar, né, humildemente as Sagradas Escrituras. Né? E ele as acessou através também de um grande intelecto, né? Também de um grande intelecto. Talvez, se a gente pensar em retrospectiva, né? São Paulo não poderia ter sido outro o mestre de Santo Agostinho, né? Porque os intelectos são compatíveis, né? E ele talvez descobrisse em São Paulo um intelecto, digamos assim, irmão, que o pudesse levar, né, até os pés da cruz. Santa Mônica não precisou disso. A maioria das pessoas não precisa disso, né, para chegar aonde Santo Agostinho chegou. Né? Ele fez um longo caminho, paradoxalmente, por causa do grande intelecto que ele tinha. Né? Então, Monsenhor Emile Bugot diz, né? Então ele poderia chegar, né, aos pés de Santa Mônica agora e dizer: não chore mais, sou cristão. Porém, não foi assim. O raio de luz traspassara as nuvens, mas não as tinha desfeito. Abrigava ainda muitíssimas ideias falsas. É claro, o intelecto dele estava funcionando, né? Inexatas e incompletas, de que não sabia desembaraçar-se. Bebidas nos escritos maniqueus, últimas sombras que iriam desaparecendo lentamente, que se desvaneceriam prontamente quando tivesse a coragem de ajoelhar-se, bater no peito arrependido e preparar-se a receber os sacramentos da penitência ou da Sagrada Eucaristia. Então, esse intelecto era grande demais, né? Efetivamente, para quem investiga a verdade, chega um momento em que a alma não merece ver claramente, senão por um ato de humildade e de submissão a Deus. E é necessário fazer esse sacrifício quando se quer que desapareça toda sombra. Somente por esse preço concede Deus os seus favores. Então, o seu intelecto, embora tenha visto a luz no meio de São Paulo, ainda tinha muitas dúvidas. Ele tinha lido coisa demais. Ele tinha se envolvido em questões intelectualmente profundas demais. Né? Ele precisava de se responder, né, a si mesmo, né, sobre essas questões. Agostinho, ainda que lentamente, o compreendia assim, porém, não se atrevia a praticá-lo. Queria ver claro antes de ajoelhar-se, não compreendendo que, para obter essa claridade, era necessário um ato de humildade. Redobrando, entretanto, o estudo e a leitura, e esforçando-se para aumentar a luz cujos primeiros raios havia recebido. Era o único caminho que Santo Agostinho conhecia. Não é? O estudo, as reflexões. Não é? Ele não conhecia ainda aquela regra da pureza. Não é? A pureza, sem a pureza, o Espírito Santo não ilumina o nosso intelecto. Né? Precisava que ele praticasse a humildade agora. Né? Santa Mônica assistia inquieta a este demorado renascimento, desejando apressar-lhe o desenlace.
Quantas vezes, recolhida ao pé dos altares, em suas orações e colóquios depois da comunhão, rogava a Deus que acabasse a obra, penetrando ainda que a viva força na alma do filho querido. Quantas vezes depositou também no coração de Santo Ambrósio as crescentes esperanças e aprendeu dele a empregar com Agostinho essa doçura, essa paciência e delicadeza que procura a luz, do mesmo modo que se procura o alívio a um enfermo ternamente amado. Quantas vezes, sabedora dos progressos do filho, estava prestes a dizer-lhe: vamos, apressa-te. Se crês, por que não praticas? Ah, por que não praticava? Ele mesmo nolo diz. Faltavam-lhe as asas, sem as quais não é possível elevar-se à virtude, nem sequer permanecer nela por muito tempo. A humildade, que é a asa do espírito, e a pureza, que é a do coração. Vamos ver Santo Agostinho aqui falando sobre isso, né? Abre aspas. Estava seguro de todas as verdades da fé, porém me sentia ainda fraco para deleitar-me em Deus. O orgulho, a vaidade e as pretensões de sábio me devoravam. Cheio de misérias, em lugar de chorar meus crimes, fazia alarde da minha ciência vã. Não tinha a humildade necessária para reconhecer ao meu humilde Mestre Jesus Cristo e nada entendia ainda dos profundos mistérios de sua sagrada paixão. Porque vosso verbo, ó meu Deus, pairando muito acima de toda a criação, eleva à própria altura tudo o que se lhe submete. E por isso se edificou ele, de nosso barro, uma humilde morada nas baixas regiões da terra, a fim de que aqueles aos quais queria trair e subjugar não tivessem confiança em si próprios, mas que, vendo a divindade humilhada e vestindo o traje da vossa natureza, da nossa natureza, reconhecessem a própria pequenez e, em seus sofrimentos e trabalhos, se lançasse aos pés dessa divindade humanada, que, ao exaltar-se gloriosa, levanta-os do pó da terra, transportando-os às alturas do céu. Então, ele próprio sabe, né, que o impedia naquela época, né, soube depois, né, era o orgulho, a vaidade, as pretensões de sábio que me devoravam. Então ele sabia muito bem, né, por que caminhos ele passou. Né? Eis a primeira asa que faltava a Agostinho para chegar a Deus por Jesus Cristo. Mas não era a única, pois ainda que houvesse quebrado os mais grosseiros e culpáveis laços, conservava, todavia, no fundo do coração, ataduras secretas. Continuemos a escutá-lo. Abre aspas. Começava a amar-vos, meu Deus, mas não sabia permanecer neste amor. Porque, se de uma parte o atrativo de vossa beleza me levava para vós, de outra, um peso fatal me separava e me fazia descer novamente à terra. Não sendo isso outra coisa senão os miseráveis hábitos de minhas paixões. Então, o coração, né? O coração o fazia descer, né? Dessas alturas, né? Não obstante, pensava sempre em vós, e não duvidava que fosseis a quem devia unir-me, embora compreendesse perfeitamente que não era como devia ser
para merecer-lhe essa união, pois a corrupção da carne agrava a alma, e a casa de barro se inclina para o solo, ainda que o espírito tenha que mirar o mundo de certa altura. Formas diferentes, né? E maravilhosas de descrever, né? O homem velho, né? O velho homem de São Paulo, né? Então, o barro, a casa de barro, né? O corpo, né? Os hábitos, os maus hábitos, a questão moral, né? Apesar disso, e ainda que carecendo das asas da humildade e da pureza, tão necessários para subir com facilidade, começou a elevar-se. Empreendeu o voo através das coisas criadas, subindo gradualmente do mundo dos corpos ao das almas, da alma ao anjo, e do anjo a Deus. Ia penetrando os mistérios, e quando chegava até o ser cujo resplendor faz tremer a quem o contempla, abre aspas, não podia fixar minha atenção em vós. Deslumbrado e preso à minha natural fraqueza, ficava-me somente uma recordação amorosa do que havia visto e um certo desgosto de não poder desfrutar, conforme os meus desejos, os manjares cujo cheiro havia percebido. Então, fecha aspas. Então ele sentiu o cheiro de Deus, né? O cheiro o aroma de Jesus Cristo, né? Mas estava longe, né? Esse aroma ainda estava longe, né? Essa claridade, estas nuvens que a seguem, esta memória amorosa, são como perfumes que desaparecem, e os desgostos que vêm depois. Eis a vida humana. Assim é que Deus sustenta as almas, principalmente no princípio da conversão. Levanta-as um pouco da terra, desce-as, e para animá-las ao desprezo do mundo, a que aspirem o céu, envia-lhes suas divinas brisas, fazendo-lhes provar as delícias do paraíso. Com esse aumento de luz, cresciam também os gritos da consciência, desta mesma consciência que começava a cochichar-lhe nos ouvidos as seguintes palavras, que deviam ressoar sempre no coração, indo a estalar como fragoroso trovão. Abre aspas. Protestavas até hoje que a incerteza da verdade era a única razão que te impedia de cumprir com o dever. Pois bem, visto que não tens dúvidas e a verdade brilha a teus olhos, por que não te rendes? Eu a ouvia, diz o Santo Agostinho, porém me fazia surdo. Não me movia para agir, porém tampouco procurava desculpas, refutadas de antemão. Continha-me o temor e o medo de abandonar os meus amigos e de opor-me a eles se aos funestos costumes que me haviam conduzido a uma situação tão desesperadora. De opor-me a eles e aos funestos costumes que me haviam conduzido a uma situação tão desesperadora. Os amigos, né? Que simbolizam sempre, em qualquer processo de conversão, né? Esses amigos simbolizam sempre a nossa vida passada, né? É com eles, esses amigos, né, que nós mantemos as conversas da vida passada, né, os costumes da vida passada. Mantemos com esses amigos tudo que nós conquistamos por estarmos fora da igreja, né?
Isso é uma coisa muito poderosa sobre todo mundo, sobre todos que se convertem. Não é? Essa mudança de eixo na vida do convertido, ela tem um impacto fabuloso, né? Nas nossas amizades, nas nossas relações pessoais, né? Que é exatamente as relações que nos prendem ao mundo, né? Com efeito, ele que muito tempo não teve a força necessária para crer, carece de valor indispensável para agir. Então, o intelecto já está preparado, mas o coração ainda não está, né? A vontade ainda não está, né? As obscuridades o haviam detido no princípio, agora o detinham e amedrontavam os sacrifícios que a virtude impõe. Abre aspas. Havia achado uma pérola preciosa, exclama eloquentemente. E quando, para comprá-la, devia vender os bens, isto é, fazer toda a espécie de sacrifícios, faltava-me o valor. Fecha aspas. Agitado, indeciso, impelido pela mãe e a consciência, resolveu-se ao final, a consultar a um sacerdote chamado Simpliciano, cuja vida exemplar admirava. Era desses anciãos veneráveis que há na Igreja Católica, os quais, havendo passado de uma juventude casta a uma idade madura, e abençoados por Deus com uma velhice antecipada, apresenta aos homens uma perfeita e venerável imagem da paz e da virtude, comprazendo-se os jovens, dominados pelas paixões, em se aproximar de suas cabeças brancas, para, junto deles, acalmar o ardor que os devora. Agostinho, pois, foi confiar a Simpliciano as inquietações e as secretas fraquezas que no momento o detinham, não originadas da falta de luz, mas do medo. Simpliciano, né? Diz que ele não foi procurar Santo Ambrósio, né? Não? Foi procurar. Aqui, a causa segunda, né? Neste momento, não foi Santo Ambrósio, né? Recebeu-o o bom ancião com doce sorriso, escutou, sem admirar-se, a relação de seus extravios e o felicitou porque, em lugar de abrir livros ateus e materialistas que degradam a alma, se havia dedicado ao estudo de Platão e Sócrates, que levantam o espírito e satisfazem o coração. Simpliciano, como velho, tinha grande conhecimento dos homens e estava intimamente ligado com Santo Ambrósio, que havia dirigido na juventude e administrado o santo batismo, senão também com grande número de filósofos, poetas e retóricos romanos, em particular com Victorino, o tradutor das obras de Platão, que Agostinho estudava naquela ocasião. Como quase todos os anciãos, era afeiçoado a contar historietas e hábil para dirigir as almas, sabia ensinar de uma forma atraente e interessante. Vendo, pois, perto de si esse jovem de tão grande talento e caráter tão nobre, o qual, iluminado pela graça, duvidava ainda se devia render-se-lhe, aproveitou-se do nome de Victorino, que Agostinho acabava de pronunciar, e depois de dizer que conhecia este homem em Roma, querendo mostrar a Agostinho o caminho do valor e da dignidade cristã, contou-lhe a sua vida nos seguintes termos. Então, uma historinha, né? Que o velho gosta de contar, né? A gente velho gosta de contar caso, né? Causos.
Então vamos ver. Abre aspas. Vitorino se havia distinguido na mesma carreira de Agostinho. Sendo professor de retórica, viu diante de sua cátedra não somente toda a juventude romana, mas também a muitos senadores. Havia traduzido, explicado e enriquecido com numerosos comentários as melhores obras da filosofia antiga, e graças à sua extraordinária eloquência, havia obtido a honra, rara em todos os tempos, de ver ereta uma estátua em sua memória. Quando concluiu o estudo das obras do gênio humano, veio-lhe a ideia de abrir as Sagradas Escrituras. Leu-as com atenção e depois dizia ao citado Simpliciano, em segredo e na intimidade de amigo: sabes que sou cristão? Não o acreditei, respondeu este, sem que te veja na igreja de Cristo. Não acreditarei, desculpe, sem que te veja na igreja de Cristo. E Vitorino replicava sorrindo com certa ironia: pois então são as paredes do templo que fazem o cristão? Na realidade, Vitorino tinha medo de desgostar aos amigos e não queria expor-se a que, das alturas da grandeza humana e dos credos do Líbano, que Deus não havia ainda cortado, desculpe, dos cedros aqui deve ser cedros do Líbano, não é credos do Líbano, cedros. Que Deus não havia ainda cortado, viessem sobre ele os abrumadores, as abrumadoras amizades. Entretanto, Vitorino, continuando a ler, a orar muito e a beber mais e mais nas Sagradas Escrituras, sentiu nascer-lhe no coração o valor e a força. Chegou um dia em que, temendo ser desconhecido de Jesus Cristo e desprezado pelos amigos, e desejando não fazer traição à verdade, foi para a casa de Simpliciano, dizendo-lhe: vamos ao templo porque quero ser cristão. Veja que história muito parecida com a de Santo Agostinho, né? A de Victorino, né? Roma então ficou admirada e a igreja encheu-se de júbilo. Quando se aproximava o instante de fazer a profissão de fé diante de um público numeroso, propuseram a Vitorino que a recitasse em voz baixa, como costuma fazê-lo as pessoas a que causam rubor às solenidades públicas. Porém, negou-se redondamente, subindo a tribuna sem respeito humano. Aparecendo nela, seu nome correu de boca em boca, produzindo-se um movimento de satisfação e de alegria que não era fácil conter, dizendo todos baixinhos: é Victorino, é Victorino. O desejo de ouvi-lo restabeleceu o silêncio. Vitorino pronunciou então o símbolo com admirável fé. E os fiéis presentes, espantados de tanta coragem, queriam metê-lo no coração. Tão grande era, com efeito, o júbilo que lhes causava e o amor que lhe professavam. Depois disso, o sábio ilustre se gloriava de haver-se feito discípulo na escola de Cristo e de renascer como uma criança na fonte do batismo, declarando, enfim, de pôr o pescoço sob o jugo do Evangelho e de levar na fronte e na cabeça, tantas vezes coroadas, o sinal da cruz tinha antes por vergonhoso. A ordem de Juliano, o apóstata, dado pouco depois, cerrou-lhe os eloquentes lábios e coroou-lhe a vida com o mais belo e doloroso dos sacrifícios. Essa foi a história que Simpliciano contou a Santo Agostinho sobre o tradutor das obras de Platão que ele lia, né, na época. Esse exemplo tão bem escolhido e que tão perfeitamente se adaptava à condição de Agostinho penetrou-lhe o coração de tal maneira que saiu dali entusiasmado, repreendendo a própria fraqueza
indignado da própria covardia, e entrou logo em casa, onde, como sempre, o esperava Mônica, em oração, decidido a concluir de uma vez, imitando a Victorine. Eu vou parar aqui a leitura, página 182, porque o capítulo ainda segue por algum tempo, não vai dar para a gente acabá-lo hoje. Então, Simpliciano, né, conta a história para Santo Agostinho. Né? Então, Santo Agostinho provavelmente deve ter, na sua entrevista com Simpliciano, simplesmente dito que estava lendo o Platão por tradução de um certo Victorino. Né? Falou, Victorino, eu conheci esse Victorino, tradutor da obra de Platão, né? E contou-lhe essa história, né? Que é a história, enfim, que se encaixava muito bem em Santo Agostinho. Santo Agostinho estava exatamente no ponto em que Victorino estava, quando então aconteceu a conversão. Né? Victorino era muito conhecido, né? E as conversões das pessoas conhecidas, publicamente conhecidas, né? Elas têm um caráter duplo, né? Primeiro, de escândalo. Escândalo para os não convertidos. Uma espécie de surpresa. Sim, mas não é possível. Victorino, aquele cara que eu conheci, fiz o curso com ele de retórica lá em Roma. Né? Os senadores, imagina os senadores que fizeram o curso de retórica com Victorino. Né? Toda uma geração romana, né? Que conhecia Victorino, né? Vendo essa conversão ao vivo e a cores, né? Certo? Ele indo na igreja e declamando o símbolo dos apóstolos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Né? É o símbolo da nossa fé, né? O credo, o símbolo dos apóstolos, né? Encerra todos os mistérios da nossa fé, né? Então, imagina o impacto, né? Dessa declamação do credo, né? Dessa proclamação do credo do púlpito por Victorino nas pessoas, né? Primeiro, nos cristãos. A reação dos cristãos foi de júbilo, não é? Ver um homem tão grande intelectualmente, né? Se rebaixar, se ajoelhar, não é? Se rebaixar a nosso Senhor Jesus Cristo, se submeter à igreja, né? Isso é um símbolo para os cristãos, uma coisa extraordinária. Né? E do lado dos pagãos, aquela surpresa meio sem explicação, né? Como assim? Né? Como assim, Victorino? Se liga a essa crença, a essa igreja? Que coisa mais misteriosa, né? Foi assim em todas as épocas dos grandes intelectuais, né? Por exemplo, e veja, o impacto de um grande intelectual se convertendo à igreja, ela
ela tem uma ação, é como se você jogasse uma pedra na água, né? As ondas vão se distanciando da pedra e atingindo todo o lago, né? Você até a margem do lago. Então, esse impacto, por exemplo, foi no século passado o impacto que houve com a conversão, por exemplo, de Chesterton. Não é? O impacto no mundo, e veja, a situação é outra, o mundo está em outro momento, né? Naquele momento, em 1922, né? Da conversão do Chesterton. O Chesterton era uma figura mundial já. Ele era conhecido no mundo inteiro. Ele era disputado para fazer palestras no mundo inteiro. Né? Um anglófono. Né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra. Já tinha obras traduzidas para várias línguas, então ele tinha. Ele era conhecido na França, na Europa inteira, né? Na Itália, em todos os lugares. Né? E quando ele se converteu à Igreja Católica, o mundo parou. Né? Todo mundo ficou abismado. Né? Porque ele era o filho ele era o filho dos intelectuais, né, da época. Ele era admirado, né, pela grande intelectualidade do mundo naquela época. Intelectualidade verdadeira, né? Grandes intelectuais. Né? Ele era conhecido no mundo inteiro. E quando ele se converteu, então, a gente pode fazer um raciocínio do que seria Vitorino nessa época, né? Todo mundo parou, né? E começou a perguntar ao Chester, por quê? Por que você fez isso? Né? Porque, veja, todo mundo sabia que o Chester era anglicano, protestante. Né? Isso não preocupava o mundo, né? Não preocupava o mundo, porque o protestantismo não preocupa ninguém, né? Tá certo? Vocês veem, por exemplo, o pessoal incendeia igrejas, mas eles não incendeiam templos protestantes. O mundo consegue conviver tranquilamente com o protestantismo, mas não com a Igreja Católica. Não com a Igreja Católica. Né? O Belo sempre dizia, esse negócio de cristianismo, isso é balela. O que existe é a Igreja Católica e seus inimigos. Né? Então, ninguém preocupa com incendiar templo protestante. Eles se preocupam em incendiar a igreja. Então, quando Chesterton saiu do anglicanismo, né, e foi para a Igreja Católica, aí sim o negócio ficou complicado. Né? E ele então teve que escrever várias coisas, teve que participar de teve que responder várias perguntas sobre. Então ele escreveu logo depois da conversão, ele escreveu os artigos lá que foram publicados na revista na Inglaterra e nos Estados Unidos sobre a questão da conversão, né? Que eu traduzi naquele livrinho chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. Eu acho que nós demos esse título por esse livrinho. E depois escreveu A Coisa. Escreveu muita coisa sobre a conversão, né? Sobre o processo que ele teve de conversão, justamente para responder todo esse pasmo, né? Do mundo. Né? Então, isso nos mostra o efeito da conversão dos grandes homens. Né? É uma coisa extraordinária. Né? Porque o efeito da conversão dos grandes homens escandaliza o mundo, porque esse grande homem se transforma num pequeno homem diante de Deus, num miserável pecador diante de Deus. Né? Chesterton
A primeira resposta que ele deu, da razão pela qual ele se converteu para a Igreja Católica, foi uma resposta muito simples. Que foi assim: eu me converti porque eu queria o perdão dos meus pecados. E no único lugar que existe o perdão dos meus pecados é na Igreja Católica. Não? A resposta do Chester foi essa. Não? Então, conhecendo o impacto da conversão de Chester, né, a gente pode imaginar o impacto da conversão de Vitorino e o impacto dessa história na cabeça de Santo Agostinho. Né? Na cabeça de Santo Agostinho. Né? Porque tem um outro aspecto da conversão que é o seguinte: quando você se converte, esses grandes homens, eu estou dizendo, né? Não nós, os miseráveis aqui, mas esses grandes homens, quando se convertem, eles passam imediatamente a defender a igreja, com toda aquela monstruosa intelectualidade, com todo aquele poder intelectual que antes só servia a outras coisas, agora vai servir a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a conversão desses grandes homens submete o seu próprio intelecto a serviço de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eles passam automaticamente a defender Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu com todos os. E aconteceu com Chester, aconteceu com Vitorino, aconteceu com Santo Agostinho, a gente sabe. Né? E é por isso que o mundo fica espantado. Né? Fica espantado. Com pessoas sem importância alguma, o que o mundo faz é desconhecer ou cancelar. Um termo está muito em voga agora, né? Mas com grandes homens não tem jeito de cancelar, né? Não tem jeito de cancelar. Não teve jeito de cancelar Vitorino, não teve jeito de cancelar Santo Agostinho, não teve jeito de cancelar Chester. Porque ele era grande demais para o mundo cancelá-lo, simplesmente, desconhecê-lo. Né? E é isso que acontece, né? Ele submete o intelecto e a vontade a Nosso Senhor Jesus Cristo e passa a usar o intelecto e a vontade para defender, né? Então a gente pode imaginar, né, essa conversão de Vitorino, essa historinha, né, que o Simpliciano contou a Santo Agostinho, qual o impacto que teve nele, né? Porque uma coisa que Santo Agostinho sabia valorizar era o poder do intelecto, né? Falou, poxa, se Vitorino se submeteu, né? Quem sou eu para não fazer o mesmo, né? Tá certo? Então é isso, gente. Já falei demais. Eu queria agora ouvi-los, se houver alguma observação ou comentário. Oi, professor. Diga, Márcio. Tudo bom? Bom. Dois pedacinhos que chamaram a atenção aí. Foi esse que foi, se não me engano, o Simpliciano falou para o Santo Agostinho, né? Só vou acreditar que você é cristão depois que te vir na igreja. Na igreja. É uma frase que deveria ser dita a todos esses protestantes metidos. Eu sou cristão. Aí você fala, você é católico? Não, você não é cristão. Assim, então, como o senhor havia dito outra vez, né? O termo cristão, ele não é mais unívoco, ele virou equívoco. Né? Ou seja, tem significados equivalentes a outras coisas que não um único vocábulo. Né? É igual manga, né? Manga de camisa, manga... A fruta. Aquelas palavrinhas que a gente às vezes ensina para os estrangeiros também, né? Não, manga de comer, manga de camisa. E aí vai, exatamente. E essa é uma coisa, isso seria uma coisinha interessante, né? Porque o povo fica falando, porque o Brasil é um país cristão de direita, eu penso assim, já foi cristão porque
protestantismo é um noeísmo, né? É um semi-judaísmo. O católico, na grande parte, o católico de BGE, mesmo entre muitos daqueles, né, que dizem que são sérios, a gente pergunta o que ele considera sério também, né? Então a gente vê uma coisa meio rasa, meio rasteira, tanto na prática quanto como se diz, na ortopraxia quanto na ortodoxia. Outra coisa que me chamou a atenção foi do Simpliciano. E Simpliciano me chamou mais a atenção que tudo aí. Eu também. Né? O senhor percebe aí que a personalidade dele já foi um apostolado do bom exemplo, né? O Santo Agostinho, no fundo, ele admirava certas qualidades ali, de certas virtudes que ele conseguia, que o Simpliciano conseguia ter, que ele admirava e que ele desejava ter também, né? O apostolado do bom exemplo é fantástico. E aqueles padres virtuosos, eles conseguem tocar mais o coração das pessoas do que os de boa fala e nenhuma virtude aparente. A gente não vê, né? E outra coisa que me interessou foi como ele, como o senhor falou, ele contava casos, né? Historietas, e talvez essas historietas fossem também modelo mais parecido com o Nosso Senhor de contar parábolas, isso. metáforas, não aquela coisa muito tão intelectual assim, mas que conseguia inclusive atravessar o intelectual e atingir o coração da pessoa e instigar a vontade, a admiração, né? O apostolado do bom exemplo através do bom exemplo dos outros contado por ele. Então esse Simpliciano me deixou bem impressionado. Né? O nome dele, Simpliciano. Também. Simples, né? Também. Ele fez jus ao nome que ele recebeu. Né? Uma coisa interessante que há nomes que têm os seus significados e às vezes a gente tem que descobrir porquê, e às vezes aquele nome veio bem a calhar com a gente. Né? E também indica um pouco da nossa vocação, os nomes religiosos dados depois da pessoa, os nomes que certos personagens bíblicos receberam, depois ganharam outros de Deus, como a mudança de nome, né? Muito significativo isso. São Pedro, São Paulo, Abraão virou Abraão, e aí, né, Jacó, Israel, né? E bom, eu só estou introduzindo o assunto, mas eu gostaria que o senhor comentasse mais a respeito, que eu achei muito interessante essas partes. Achei muito interessante. Muito obrigado. Não, é bonito como o Monsenhor Emílio Bugot fala, antes de falar sobre Simpliciano, né? Era desses anciãos veneráveis que há na Igreja Católica. Não há mais, né? Infelizmente. Os quais, havendo passado de uma juventude casta a uma idade madura, e abençoados por Deus com a velhice antecipada. Olha que beleza essa expressão, né? Velhice antecipada. Apresentam aos homens uma perfeita e venerável imagem da paz e da virtude. É o postulado do bom exemplo. Né? Comprazendo-se os jovens, dominados pelas paixões, em se aproximar de suas cabeças brancas, para junto deles acalmar o ardor que os devora. Essa foi a descrição que o Monsenhor Bugot fez do Simpliciano. Né? Então, assim, é quase que como essas figuras, né, exalam, né? Tem um halo em torno deles, tem um aroma em torno deles, que atrai, né? Que atrai automaticamente, atrai sem o indivíduo atraído se aperceber. Né? E veja, Simpliciano não se mostra a Agostinho como grande intelectual. Ele não se coloca em relação a Agostinho como um cara parecido com ele, Santo Agostinho. Embora, pela descrição, ele devia ser
também um grande conhecedor, né? De Platão, da filosofia, enfim. Né? Mas ele não se mostra assim para Santo Agostinho. Ele não quer discutir retórica com Santo Agostinho. Ele não quer... Enfim, ele poderia ter discutido com Santo Agostinho. Poderia, intelectualmente. Né? Mas ele escolhe contar um caso para Santo Agostinho. Um caso. Né? Um caso. De alguém que ele já admirava. Né? Porque estava lendo uma tradução dele. Então Santo Agostinho já tinha uma dívida de gratidão com Victorino, não é? por ter acessado Platão através da tradução que ele fez. Então, sabendo disso, né, na conversa com Santo Agostinho, o Simpliciano simplesmente abandona toda a discussão retórica, toda a coisa, e conta um caso para Santo Agostinho. Um caso. Né? Que ele achava que ia ser muito mais importante para Santo Agostinho do que qualquer demonstração dele, Simpliciano, de algum tipo de cultura. Né? Contou um caso. É uma beleza isso, né? Porque Simpliciano estava usando uma arma, não é? Dentre muitas que ele tinha. Ele teve que escolher ali a arma no momento, né, da conversa, né? E ele escolheu essa arma da simplicidade, e ele deve ter floreado essa história também, né? Sabe-se lá, não é? Ah, Victorino, não, eu conheci esse jovem lá em Roma, etc, etc, etc. Não é? Ele se converteu assim, assado, tal, fez isso, aquilo. Não é? Então, Roma, que Santo Agostinho conhecia, aquele ambiente de Roma, de um retórico em Roma, estocou profundamente a alma de Santo Agostinho. Porque ele foi um retórico em Roma. Né? Ele entendia o que era. Ele entendia todas as amarras que Victorino deve ter tido para fazer o que ele fez. Ele sentiu a coragem que Victorino teve, né? Que ele não teve e que ele não estava tendo, nem em Milão agora. Ele sentiu isso na pele. Esse exemplo foi arrasador para Santo Agostinho, né? Porque ele era comparável a Victorino. A capacidade de Santo Agostinho é comparável, talvez muito maior do que a de Victorino, né? E o Simpliciano, calmamente, né? Sei lá quanto tempo durou essa entrevista com o Simpliciano. Uma tarde? 2 horas? Não sei. E veja que coisa extraordinária, né? Como é que são os caminhos de Deus. Ele não procurou Ambrósio. Né? E outra, a ligação de Simpliciano com Ambrósio. Né? Tudo isso deve ter construído na cabeça de Agostinho, né? Todo um universo, né, de reflexão, de pensamento. Né? É uma beleza. Uma beleza. Muito bem observado, Márcio. São as figuras... E veja, Simpliciano, simplesmente. Né? Não era Santo Ambrósio, não era... Enfim. Veja, as duas figuras, né? Simpliciano, as duas figuras que estavam velando, né, digamos assim, Santo Agostinho. Simpliciano e Santa Mônica. Né? Uma beleza isso, né? Uma beleza. Mais alguém aí tem alguma observação? Então, opa! Não, era só para eu concluir que realmente Simpliciano roubou
concluir que Simpliciano roubou a cena nesse pedacinho desse roubou do livro, né? Roubou. Eu achei Simpliciano fantástico. E pelo que eu li ali, aqui na pauta com o livro mais à frente, eu tô um pouco longe aqui, mas parece que ele que batizou Santo Ambrósio, né? Pois é, a ligação dele com Santo Ambrósio, né? E o que a gente mais ouve assim na vida de Santo Agostinho é a ligação com Santa Mônica, Santo Ambrósio, mas essas figuras assim de não de menor importância, mas de menos de aparecer menos, de sobressair menos assim na cena. Como eles são importantes, a gente tem que ver também, inclusive nas nossas vidas, né? Às vezes alguma coisa lá, a vovó que levava a gente à missa, rezava o texto perto da gente. Isso lá na tenra infância, os efeitos que causaram isso depois. Isso. E também, claro, os maus exemplos também que podem ocorrer. Claro. Influenciam também. Mas esse Simpliciano, para mim, ele roubou a cena. Também. Viu? Sabe que Simpliciano, para mim, aqui, ele representa a delicadeza de Deus. A delicadeza de Deus. Assim, como ele é cuidadoso, né? Como ele encontra sempre nas causas segundas aquelas mais delicadas, né? Esse assunto é vastíssimo, né? Mas Deus sempre escolhe as figuras, digamos assim, mais fracas para ter um papel preponderante, né? Dizem os santos que ele faz isso para mostrar que ele é que está sob o controle, né? Ele envia essas figuras mais fracas, entre aspas, porque não é o caso de Simpliciano, mas para mostrar, né, que ele está movendo as peças, né? É como aquela figura, né, Ananias, que curou São Paulo da cegueira. Imagina, acho que é Ananias mesmo, não sei o nome. Imagina São Paulo, aquele grande intelectual, aquele perseguidor dos cristãos, né? Tendo que receber daquele Zé Mané, daquela figura completamente, enfim, desprezível, né? Sobretudo intelectualmente, né? Receber a graça de Deus e ser curado da cegueira, né? Então essas figuras, veja, Nossa Senhora sempre aparece para figuras inexpressíveis, para falar o que ela quer que se faça, né? Os pastorzinhos, né? O índiozinho lá em Guadalupe, né? Ela não aparece para um cardeal, ou para um papa, né? Ela aparece para figuras simples, para Santa Bernadette, né? Ignorante. Mas eu acho que isso tudo faz parte da continuação da encarnação, né? Porque a encarnação aconteceu, né, no estábulo em Belém, né? Não foi num palácio, não foi numa casa de alguém poderoso, não foi, enfim, foi num estábulo, né? Então, isso é uma continuação. Essa história de Deus com o homem, ela continua, né? Ela é permanente, né? Até o fim dos tempos. Ela não será de outra forma. Essa delicadeza, quer dizer, o homem tem que se rebaixar a coisas muito insignificantes para encontrar
Deus se mostra através das coisas insignificantes, né? Para nós, a todo momento, né? Na nossa vida, né? Nas nossas próprias conversões, na nossa... Então, essa coisa do... eu não tenho outra expressão, acho que é isso mesmo, é a delicadeza que Deus tem conosco, né? Que essa delicadeza é desafiadora. Né? É desafiadora, porque essas delicadezas podem passar despercebidas. E aí nós perdemos as oportunidades que Deus nos dá, né? Mas, Márcio, eu também fiquei assim, fico impressionado com esse Simpliciano aqui. Roubou a cena, como você disse. E o senhor falou uma coisa interessante aí da delicadeza, né? E desde a simplicidade. O senhor falou da delicadeza e da simplicidade, né? Que remete a gente à nossa configuração, à infância de Cristo, né? Estava ouvindo outro dia na internet um padre falando sobre Santa Isabel da Hungria, que ela se configurou a Cristo crucificado. Então a gente tem que se configurar a Cristo que seja na alegria, né? Da infância, da vida pública dele, como ela também foi, né? Santa Isabel foi configurada também no Cristo caridoso. E justamente também se a gente deve se configurar a Cristo crucificado para só se configurar na glória depois, né, da nossa passagem neste mundo. Mas interessante que o senhor foi falando aí dessa partezinha aí da infância, eu fui vendo, né, da simplicidade do nascimento, da infância e até da discussão de Nosso Senhor entre os autores no templo, né? De repente, o próprio Simpliciano também foi simples até nesse ponto, né, de discutir com o doutor Agostinho. Isso. Usando suas historietas e encantando ali o mesmo, né, como o Nosso Senhor encantou os doutores no tempo, ou os irritou profundamente, né? Mas era isso. Foi fantástico esse trecho. E veja, na própria vida do Nosso Senhor, né? O Nosso Senhor é um contador de casos extraordinário, né? Todos os evangelhos são contação de casos, né? Do ponto de vista, digamos assim, de método, né? Que Nosso Senhor usou, né? E veja que ele cativou os humildes, mas não cativou os soberbos, né? Os soberbos da época de Nosso Senhor eram os fariseus. E são fariseus até hoje. Você pode usar a mesma denominação, né? O farisaísmo moderno, né? Então, essa é eu diria, tática, não sei, estratégia de Deus, né? Ele não quer a proximidade dos fariseus, né? A própria metodologia dele afasta os fariseus, né? Ele não quer homens altivos perto dele. Ele quer homens submissos. E essa altivez não tem nada a ver com capacidade intelectual. Nada a ver, né? Altivez é uma postura em relação às qualidades que você tem. Você pode ter qualidades enormes, intelectuais, físicas, financeiras, né? E não ser altivo, né? E, ao contrário, você pode ser um pé rapado e ser altivo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então, essa é, digamos assim, a estratégia de atração que Deus usa com a gente, né? E por isso essa estratégia, ela é universal, ela acolhe todo mundo. Ela acolhe todo mundo. Ela é para ser universal.
Ele veio trazer a salvação para todos. Para todos aqueles, né, que submeterem ao jugo de Nosso Senhor. Né? Não importa se é intelectual, se é, enfim, se é um pobretão, se é um grande homem no mundo, ele acolhe a todos. Né? Mas eu sempre, essas figuras, né, Márcio? Nós já discutimos isso aqui em outro momento. Essas figuras, digamos assim, aparentemente secundárias, né, da nossa história, mesmo do São José, que é uma figura completamente oculta, né? Essa coisa da vida oculta em Jesus Cristo é uma coisa altamente admirável, né? Admirável, né? Eu pelo menos admiro muito esse aspecto da nossa espiritualidade, né? A figura que cumpre a vontade de Deus ocultamente, né? Ocultamente. Né? Então, pessoal, mais alguém quer fazer alguma observação? Nós estamos aqui na página 182, no meio da página, né? E amanhã, se Deus quiser, voltaremos aqui à leitura, tá certo? Deus lhes pague a paciência, a presença, os comentários. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.